Olá pessoal, professor Eliseu mais uma vez com vocês, já passando para desejar um excelente retorno das férias. Hoje nós vamos rever o assunto Second Conditional. Vamos rever a sua forma, estrutura e uso. Espero que vocês fiquem atentos, revejam esse conteúdo importantíssimo e que assimilem bastante, ok? Tenham boa sorte e tenham uma excelente aula. Então, o que vem a ser second conditional? Quando é que ele é usado, né? Qual é o uso que nós fazemos dessa second conditional? Então, esse tempo verbal ele é usado para imaginar situações presentes ou futuras que são impossíveis ou que são improváveis de acontecer, certo? Então, quando eu quero falar de expressões imaginárias, impossíveis ou praticamente impossíveis de acontecer, eu uso a segunda condicional, the second conditional, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente melhor entender. If we had a garden, we could have a cat. Então, temos a condição hipotética aqui, né? If we had a garden, se nós tivéssemos um jardim, we could have a cat. Então, nós teríamos um gato, nós poderíamos possuir um gato se nós tivéssemos um jardim, o que é praticamente possível. Nesse contexto aqui, nesse second conditional, é uma situação hipotética. Provavelmente, pode ser que eu tenha, mas é muito provável que eu não tenha um jardim no futuro. Então, eu não posso criar um gato, porque eu não tenho um jardim. Agora, se eu tivesse, eu criaria. If I won a lot of money, I'd buy a big house in the country. Qual é a situação aqui? If I won a lot of money. Se eu ganhasse muito dinheiro. Se eu ganhasse muito dinheiro, o que eu faria? I'd buy a big house in the country. Eu compraria uma grande casa no campo, na fazenda lá. Ok? Então, situação hipotética. Quase impossível que eu ganhasse na Mega Sena. Então, esse aí é o uso da second conditional. I wouldn't worry if I were you. I wouldn't worry if I were you. Eu não me preocuparia se fosse você. Se eu fosse você, não me preocuparia. Observem aqui que tem uma sequência, eu mudei, né? A ordem está mudada. If we had a garden, if I won a lot of money. Agora, o if clause, né? Vem depois, lá no final da frase. E quando acontece isso, não precisamos colocar a vírgula, observem. If we had a garden, vírgula, we could have a cat. If I won a lot of money, vírgula, I'd buy a big house in the country. Agora, no último exemplo aqui, I wouldn't worry if I were you. Nesse exemplo, não precisamos colocar a vírgula, ok? Então, fiquem bem atentos. Vamos ver agora as estruturas, certo? Observe que nesse tempo verbal, no second conditional, nós vamos precisar do past simple, que vocês já estudaram no passado, né? Então vocês já devem estar na cabeça afiados, mas eu vou só lembrá-los, ok? Temos os passados de verbos regulares, que nós devemos acrescentar ed no final. Olha os exemplos aqui: played, worked, arrived, watched, changed. Então, são verbos irregulares que no passado simples eu acrescento ed para formar esse passado, tranquilo? Também temos os verbos irregulares, que esses são os mais problemáticos. Por quê? Porque não tem uma forma fixa. Você precisa memorizá-los. Okay? No livro de vocês tem uma lista imensa com os verbos irregulares que vocês precisam estudar e precisam memorizá-los. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Sing,
que o passado é o sang. Run, ran. Break, broke. Begin, began. Come, came. Então, alguns exemplos de verbos irregulares no passado. Sing é o verbo cantar, run, o verbo correr, break, o verbo quebrar, begin, o verbo começar, come, o verbo vir. Okay? Então, só para vocês lembrarem. Vamos ver agora as estruturas, certo? Então, a estrutura básica da second conditional é essa. If, mais past simple, passado simples, por isso que é importante você entender um pouco, entender o passado, né, mais past simple. E a segunda parte, would e mais um infinitivo. Vamos ver aqui como é que funciona. If he won the lottery, he would travel all around the world. Vamos ver aqui. Olha o if. Aqui o if. O pronome, né, o sujeito, a pessoa. He. Temos agora o verbo no passado simples, won. É o verbo ganhar, né, no sentido de ganhar um prêmio na loteria, um sorteio, won. E a segunda parte, sujeito, né? Would, sempre vai ter would. E o verbo travel no infinitivo. Então, se ele ganhasse a loteria, ele viajaria. Então, would travel, nós vamos traduzir por viajaria. É uma condição hipotética, né? Só se ele ganhasse. Então, all around the world. Então, se ele ganhasse na loteria, ele viajaria ao redor do mundo. Então, uma dica de tradução, quando você for traduzir algum texto em inglês que tiver um verbo precedido da partícula would, você coloca da seguinte forma. No caso aqui, would travel, viajaria. Would work, trabalharia, faria, comeria. Então, esse would vai fazer com que o verbo ganhe um tom de incerteza, né? Não é uma coisa certa. Tranquilo? Vamos observar aqui mais um exemplo. If we had less students in class, it would be easier to learn. Qual é a situação aqui? Qual é a condição hipotética? Se nós tivéssemos menos alunos nas salas de aulas, o que aconteceria? It would be easier to learn. Seria mais fácil de aprender. If we had less students in class, it would be easier to learn. Então, nós vemos a estrutura. Nós vemos o if, nós vemos o passado simples, que é o had, passado do verbo have, né, do verbo irregular have. Vemos would, mais uma vez. E vemos o verbo to be no infinitivo. Be. It would be easier to learn. Muito atento nisso, tranquilo? Então creio que vocês estão percebendo que é fácil, não está complicado, está muito fácil, precisa só atenção. Mais algum exemplo? If she were from another planet, she would bring advanced technology to Earth. Então, o que está acontecendo aqui? Se ela fosse de quê? De um outro planeta, ela would bring. Bring é o verbo trazer. Como eu falei anteriormente, quando eu coloco would, ele vai dar um tom de incerteza. Então, ela traria, né, tecnologia avançada para a Terra. If, o verbo to be no passado, would, e o verbo principal no infinitivo. Observem, pessoal, vocês já tiveram aulas do Simple Past. Observa que o singular, o passado singular do verbo to be, a forma é was. I was, he was, she was,
It was. Então, professor, por que você colocou aqui were? Se a forma correta é was. Na second conditional, muito provavelmente, a maioria das pessoas vão usar were. Não é considerado errado aqui, certo? É mais comum as pessoas usarem were do que was. Raramente alguém vai dizer assim, if she was from another planet, she would bring advanced technology to Earth. Muito difícil você ver essa forma. Então, que é mais comum, que é mais usada é were, ok? If I were you, ok? If he were, tranquilo? Então, muita atenção. Mais um exemplo que eu falei agora há pouco. If I were you, I would enroll in a computer training program. If I were you, se eu fosse você, I would enroll in a computer training program. Eu entraria num programa de treinamento de computador, num curso de computador. Se eu fosse você, eu me inscreveria num curso de computador, de computação, certo? Então, se eu fosse você, eu entraria. Tranquilo? Olha aqui. If, mais uma vez, verbo to be, sempre repetindo esse padrão. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? A estrutura, seguindo essa estrutura que você não erra. Lembrar que quando a if clause vem primeiro, eu preciso usar a vírgula. Se a consequência, né, vier depois, primeiro eu não uso a vírgula. Por exemplo, voltando aqui. Olha aqui. I wouldn't worry if I were you. Então, quando a would clause vem primeiro, não precisa colocar a vírgula, beleza? Então, fique atento a isso aí. Vamos fazer agora algumas atividades, uns exercícios, só para testar o conhecimento de vocês, se vocês entenderam. Qualquer comentário, vocês podem colocar no link, nos comentários, né, do vídeo. Dúvidas, falem comigo. Vamos lá. What would you do differently if you to do this again? O que você faria diferente se você tivesse que fazer isso de novo? Então, qual estrutura você vai usar? Have, had or would have? Lembra? Após o verbo to be, né? Após na if clause nós temos que usar o verbo no passado, não é isso? Então, qual vocês marcariam? Vamos lá. Vamos ver. Had. If you had. Lembra? If mais simple past. Então, correto, had. Vamos ver outro exemplo. If I would study more. If I was you, if I is you, if I were you. Qual a opção é correta? Vamos ver. If I were you, I would study more. Se eu fosse você, eu estudaria mais.